tratar deste tema no tempo de 20 minutos, ou 15, conforme tinha sido dito, é, digamos, é impossível. É como ter um impossível no meio da boteira. A minha ideia era, não sabendo ainda quem seriam os oradores e qual seria a temática de expor neste colóquio, a minha ideia era focar aquilo que podíamos chamar as campanhas de António Quadros a favor da língua portuguesa. Então, marquei como tema todas aquelas iniciativas que foram não propriamente feitas diante do primado da reflexão filosófica, mas diante do primado da ação e da intervenção pública. Por isso chamava campanhas. Isto é, no campo, ir para o campo. Sair do gabinete e ir para o campo. E, definido este tema, tive que fazer uma cronometria e, portanto, situei a reflexão, a exposição entre o surgimento da revista Arte em 1952, com passagem pelo 57, em 1957, depois pelo colóquio do que é o ideal português, em 1968, 61, depois pela Espiral, em 1964. Mas verifiquei que seria impossível, depois, dentro do tempo que tinha disponível, tratar desses assuntos. Subitamente, ocorreu-me que, naturalmente, o melhor que eu tinha a fazer era vir cá e dar um testemunho da minha experiência direta e recorrer à minha memória, em vez de estar a consultar livros e a trazer aqui contributos como se fossem grandes descobertas científicas ou tem alguém que descobriu a pólvora sem fumo. E então estou correndo da memória, embora depois tivesse que fazer alguma explicação nos livros. Depois, neste entretanto, vim a ter conhecimento de que o professor Manuel Gama se encarregaria de expor uma comunicação sobre o 57. O que logo à partida significou para mim um desconto na ordem de 60%. E assim fiquei compensado e agradecido, porque vou procurar fazer uma comunicação liberte já do peso 57, que ele, Manuel Gama, está preparadíssimo para fazer e com conhecimento de causa, e eu ficarei então com o resto. Poderei aludir a um caso ou outro, mas fundamentalmente vamos fazer assim. Uma pequena evocação, no sentido de lembrar o mestre de 57, depois o ato, a revista Ato, passamos depois por cima do 57 do professor Manuel Gama Ferrá, e depois viremos então aquilo que eu considero o núcleo da minha comunicação, que é o colóquio, o ideal português. Porque é um tema pelo qual os atores do teatro da República Portuguesa vieram ao público dar a cara e discutir em público. E será essa fundamentalmente o cerne da minha comunicação. Em 1988, quando surgiu a revista Leonardo, o António Quadros escreveu na revista um artigo evocativo de Álvaro Ribeiro, artigo esse que ele chamou o mestre da geração dos 57, que era evidentemente Álvaro Ribeiro. E ele explicou o quadro mental do país nesses anos de 1957, sublinhando entre dois ou três aspectos relevantes, digamos, a incapacidade da cultura vigente
em Portugal naquele momento, da cultura não oficial vigente naquele momento, para dialogar com a universidade e da incapacidade da universidade para dialogar com a cultura vigente fora da universidade, pois ainda se vivia, digamos, o drama ou a angústia, como ele escreveu no livro A Angústia da Universidade e a Crise do Nosso Tempo, que são dois termos do existencialismo. São dois termos do existencialismo. É curioso que o discurso escrito do António Quadros tenha começado, quase começado, pela invocação desses dois termos que são de uma filosofia de fratura ou de naufrágio, como o Álvaro Ribeiro pretendia, angústia e crise. Mas nessa altura ainda se vivia, digamos, o sentimento de tristeza pela reprovação da tese da fenomenologia do mal apresentada pelo Rolando Vitorino à Faculdade de Letras, tese essa que foi pura e simplesmente rejeitada por não se incluir, por não ter lugar no currículo de lecionário da faculdade. E nesse artigo, António Quadros confessa a influência que o Álvaro Ribeiro teve na decisão do aparecimento dos 57, concitando também a atenção para a importância do diálogo bilateral, não só dos mestres com os discípulos, mas também dos discípulos com os mestres, de tal forma que os mestres eram mestres dos discípulos, mas dos discípulos eram também, a seu modo, mestres dos mestres. Em 51, obviamente por iniciativa do António Quadros, mas também com o apoio do Rolando Vitorino, iniciou-se a publicação de uma série chamada Ato. É uns cadernos de cultura, fascículos de cultura, chamado Ato, da qual só saíram 2 números. O Ato foi utilizado aqui, segundo o editorial deste número, foi utilizada aqui, não na acessão aristotélica, mas, digamos, no sentido da ação, mas também a ação tomada num sentido não de intervenção na ordem política, como geralmente se julgava naquela altura, falar em ação, de algo de ideias, a ação podia logo trazer algum compromisso com o ideológico. E eles apresentaram, portanto, o ato como um ato de esperança nos valores portugueses esmagados pelo que eles chamaram no abstrato do estrangeirismo, um ato de caridade, um ato de fé também, porque se dirige ao encontro das boas vontades do povo português, e um ato de caridade, porque prometiam não se zangar nem entrar em polémicas com ninguém, mas procurarem apenas expor, refletir sobre os temas e os problemas da cultura portuguesa, que ao tempo se encontrava dominada, como hoje ainda se encontra, pelo neorrealismo. O neorrealismo em Portugal foi uma ditadura. A par da ditadura política, houve de facto uma ditadura literária. E ainda hoje, os escritores mais insensados no país são da área neorrealista. Trazem embora que a aportação do existencialismo e do novo romance, a arte do romance, tenha aberto os horizontes ao neorrealismo, de tal forma que, a meu ver, hoje vivemos uma época de existencialismo neorrealista. É um existencialismo segundo o neorrealismo. Mas todos os grandes escritores, estejam eles nobilitados ou não, são todos neorrealistas. E naquela altura vivia-se a ditadura literária do neorrealismo. Bom, a revista Ato não teve uma longa vida, só saíram 2 números.
em 51 e outra em 52. No entanto, o manifesto da revista Ato ainda não apela, digamos, a uma declaração formal da ideia de filosofia portuguesa, mas deixa já delineados os traços essenciais daquilo que viria a ser o que poderíamos chamar um estatuto editorial do 57, que só surgiu depois de 5 anos de paragem. O 57, creio eu, ter sido, em termos de publicações coletivas, ou do coletivo da filosofia portuguesa, o cerne do movimento. O 57 é o centro, o que está antes e o que está depois, mas o 57 é, de facto, é o centro, e foi a publicação que mais simpatias e antipatias terá provocado na sociedade portuguesa, na ordem cultural e na ordem filosófica, quando se apresentava, evidentemente, como herdeira dos valores da Renascença portuguesa, do Orfeu e da Renascença, da renovação democrática. Ora bom, encerrado o ciclo do 57, em 1962, encontrava-se, evidentemente, na Forja a necessidade de uma ação pública. A ação de 57 estava suspensa e pareceu, do que eu não posso falar porque não acompanhei por trás os acontecimentos, entre nós ainda está vivo das personagens do acontecimento, está vivo, graças a Deus, o António Vaz Teixeira. Ocorreu então o que eu considero o primeiro debate público em termos de enfrentamento pessoal sobre a filosofia portuguesa. E esse foi o chamado, o colóquio, o ideal português, o que é o ideal português. E é, portanto, isso que eu fundamentalmente vou agora ler. Porque penso que, ao dizer-se o movimento da filosofia portuguesa, e considerando a tese ou a comunicação do António Quadros a este colóquio, o problema da filosofia portuguesa, ou a filosofia portuguesa tal como António Quadros havia, fica explícito na comunicação que ele fez ao colóquio. Ora, na sequência da campanha, e uma vez a publicação do 57 suspensa, ocorreu um momento de enérgica iniciativa, uma estação forte da via até aí percorrida pelo movimento e que, de certo modo, podemos valorar como coroa da campanha. Referimos-nos ao colóquio denominado na afirmativa, o que é o ideal português, que correu na Casa da Imprensa, na Rua de Horta Seca, ao Camões, entre 20 de junho e 5 de julho de 61. O colóquio foi constituído por uma série de conferências temáticas sob o mote o que é o ideal, seguidos os problemas ou temas intemporais relevantes, distribuídos por 8 oradores. António Quadros, filosofia; Fernando Silvão, o ideal português no mundo; Fernando Morgado, arquitetura; António Vaz Teixeira, direito; Francisco Sotomayor, religião; Luís Espírito Santo, família; Alexandre Coelho, economia; e Francisco da Cunha Leão, o homem português. De todos, queremos, a meu conhecimento, que o único ainda felizmente vivo é António Vaz Teixeira, por certo o autor do maior número de títulos relativos à filosofia do direito, além do mais. António Quadros propôs o tema o ideal português na filosofia, que era, por assim dizer, a razão da existência daquele colóquio. Do teor da sua comunicação, distinguimos alguns dos tópicos capitais. Não distinguimos todos os tópicos, distinguimos apenas aquilo que, na minha leitura, e também com alguma memória daquele tempo, porque foi o primeiro colóquio a que na minha vida, colóquio de ideia a que eu assisti. Eu tinha 22 anos, era muito novo,
em termos de filosofia, era um noviço. E, portanto, para mim, o colóquio que é o ideal português, como devem calcular, foi uma revelação muito grande. Uma revelação muito grande. Tanto pelo que eu vi, como pelo que depois, a seguir, o que eu vi também, a seguir às conferências, nos debates entre as personalidades que participavam na sessão. A António Quadros tornou-se necessário justificar o uso do nome ideal para o colóquio e distinguiu ideal e idealismo, sufragando o nome escolhido como disposição anímica e espiritual para uma perfeição, diferente do idealismo, por via de regra instituído como pensamento, a que imediato se atribui valor universal, mesmo se ainda falhe plena consciência, iludindo as gerações, tornando-as alienadas, havendo em Portugal quem, fundando-se em idealismos, negasse o valor, a originalidade e a validade dos pensadores portugueses que se opunham à avalanche. A palavra é dele. A filosofia autêntica não despreza o mais inaudível sinal, não evita os caminhos arriscados, reclama o direito de exceder o facto, a experiência, a razão, o próprio homem, palavras dele, pelo que o idealismo, mesmo mais perfeito desde Descartes a Hegel, constituiria um freio ou uma irrespirável atmosfera, qual a positivista, cujas doutrinas não levaram à ascensão, antes conduziam à reversão a novos apriorismos metafísicos apresentados como científicas ilações. Em contraste, opõe as três correntes idealistas que postulavam a necessidade da libertação da filosofia. A existencial, na qual incluiu a saudade no saudosismo, o intuicionismo, segundo Bergson e Leonardo Coimbra, e o futurismo ou messianismo, de que citou como paradigmas na Rússia Ronsky e em Portugal Sampaio Bruno. Justifica a sua opção pelas três vias, portanto, entrando depois no cerne da tese, a maior originalidade do ideal português, um modo próprio de dialogar com a filosofia, a sua atribulada procura da sabedoria. O ideal português, cito, entende a filosofia não como uma consistente explicação, mas como um meio que a todo momento se ultrapassa. Ela parte de valores adquiridos não apenas no inconsciente, mas num consciente coletivo, assumido por pensadores, poetas, artistas e heróis, ou seja, na experiência vital que se desenvolve num projeto espiritual dificilmente definível, mas clareado em algumas palavras-chave da existencialidade do povo expressa na língua. Essas palavras são como cifras, signos ou signos de mitos. É uma dezena: mar, nau, viagem, descobrimento, demanda, oriente, amor, império, saudade e encoberto. Esta dezena, digamos, de siglas ou de signos de existencialidade portuguesa, sobre os quais ele coloca uma coroa que é designada no tropo Quinto Império. Contra os sistemas filosóficos da Europa Central, o ideal português parece ter guardado para a filosofia o sentido e as vias que ela terá talvez erguido nos exercícios metafísicos e ontológicos. Mais do que uma realidade vaga, dada, é uma grande esperança do mundo moderno, não apenas pelo pensamento português, mas também pelo homem e pela sua vitória final sobre as trevas em que hoje parece comprazer-se. Em parênteses, confirmando este último compromisso, imerso na virtude da esperança, o autor já tem em confecção o livro que consideramos a gema da antropologia filosófica de António Quadros. Eu gostava aqui de dizer que talvez este livro seja o motor espiritual de toda a obra, à luz do qual nós temos que ler todo o pensamento de António Quadros, incluindo aquele que passa pela estética literária e artística. Equilibrava o movimento do homem,
equilibrada e harmónica exegese sobre a natureza humana, criatura imperfeita mas perfectível, num ambiente heteróclito, num mundo de corrupção que é também degeneração. Reflexão orientada na perspectiva de evolução, isenta de evolucionismo. A perspectiva de António Quadros não é evolucionista, admite evolução, mas do ponto de vista criacionista. Mas prende a esperança escatológica, motivada por uma leitura joaquimita da história. Queremos que esta obra assinalou um sério momento de itinerário religioso de Quadros, incluindo uma documentada aproximação católica. E vem pretexto para dizer que o joaquimismo não é, tanto assim, no quadro das doutrinas saídas de membros da Igreja Católica, propriamente uma heresia. O quinto Evangelho é, conforme um teólogo alemão chamado Joseph Ratzinger, no estudo da teologia da história de São Boaventura, demonstrou que o quinto Evangelho é fundamentalmente a apologia da ordem religiosa considerada por Joaquim de Fiore como aquela ordem que estava estabelecida sobre os querubins, que era, portanto, a ordem franciscana. A primeira e a última ordem seria a franciscana. A regressão ao colóquio. António Quadros deu a conferência em 20 de junho, tendo-se seguido um animadíssimo debate com diversas e problemáticas intervenções, das quais a cativou maior atenção foi, que me lembra, a do professor Delfim Santos, segundo a qual a ideia de filosofia proposta pelo orador pertencia mais à filomitia do que à filosofia. Estabeleceu-se nessa altura, alargou-se nessa altura o debate, à assistência, e Quadros objetou, propondo a prévia valorização da linguagem, em que o filósofo se obriga à consciência da relação filologia e filosofia. A partir da vida da palavra pela razão ativa, acaba por não admitir o termo filomitia apontado por Delfim Santos, adiantando embora que a sua filosofia pode ser interpretada como uma mitosofia ou ainda patrosofia, conceito este recorrente em todo o pensamento do autor, desde a existência literária de 51 até às estruturas simbólicas do imaginário na literatura portuguesa de 1992, que julgamos ser o seu último título publicado. Portanto, este foi o que é o ideal português da filosofia. Depois disto, ainda criou uma revista chamada Espiral, de que saíram alguns números, e que acabou depois por vir a ser a chancela de uma editora em que ele publicou alguns livros, designadamente A Imitação do Homem, Odes, Os Dois Rumos da Teoria da História em Portugal, O Franco Atirador, um livro de poemas, e também ainda um ensaio nosso, documentado, que foi a Liberdade de Pensamento e a Autonomia de Portugal. Não podemos garantir se, para além disto, na época a que nos reportamos, o Rolando Vitorino, o António Quadros, terá levado a efeito outros trabalhos para além daqueles que deixou consignados na sua obra. Mas podemos dizer que o futuro, o porvir da obra de António Quadros, a partir de 57, se desenvolve dentro das matrizes enunciadas no colóquio, que é o ideal português da filosofia, e que evoluiu, evidentemente, no sentido aquilo que se veio chamar, já não para a filosofia, mas o que veio chamar depois a ideia portuguesa. Era só isto que eu queria dizer.